Boa. Rony, como é que tu entras na cena do hip hop? Na música rap? A cena da música rap, eu acho que sempre que eu vou contando essa história, acabo por me lembrar de uma coisa que não havia contado antes. Então, sim, porque Então damos aqui algo inédito é bué que ainda não tínhamos complicado. partilhado. Sim, a minha familiaridade com o rap surgiu já há algum tempo, muito tempo, isso 2008, 7 ou mesmo 6, mas era através do curso de inglês. Na altura, o meu pai matriculou-me num centro de Estás com inglês. quantos anos? Vou fazer agora 28. 28. Sim. Ok. Na altura, o meu pai matriculou-me num centro de inglês e eu era o único puto, tipo, era mesmo puto, e os mais velhos lá ouviam rap. Eles ouviam rap americano. Também tinham interesse em ouvir rap americano, por causa estavam a aprender a língua e familiarizar-se com o som, para poderem compreender e falarem melhor a língua inglesa. Eles ouviam, na altura, ouviam 50 Cent, Fat Joy. 50 Cent, Fat Joy. E eu fui descobrindo esses artistas, tanto que o primeiro rapper de quem eu fui fã na vida foi o Fat Joy. Eu idolatrava o Fat Joy, para mim. Tempo do Lean Back, né? Lean Back, Fat Joy para mim era o rapper número 1. Então era mais o rap americano. Depois passou na televisão, passava também já músicas rap em português, passava músicas dos Calibrados, aquele Quem Manda no Teu Black, era bem frequente na televisão, a cena do Dita Fim, aquelas cenas como Sam the Kid e tudo mais também era bem frequente. E eu comecei a escrever os meus primeiros freestyles. Eu nem considero músicas porque são projetos bué aleatórios e eu não terminava nenhum, então eram basicamente freestyles. Eu tinha um acervo, escrevia mesmo muito, mas não tinha direção nenhuma, não acabava. Pegava uma cena e não terminava, e depois pegava outra, não terminava, pegava, e sucessivamente. Mas foi em 2009, quando o Kid MC lançou o álbum Caminhos. O álbum Caminhos é de 2008 ou 7? 8, acho que é 8. 2009 é a mixtape Breves Considerações. Então foi em 2008, quando ele lançou. Aquilo foi uma febre que ele explodiu. Era aqui DMC em todas as curvas do meu bairro. Era mesmo em todo sítio. Vi que DMC daí, tudo mais. Comprei um CD pirata. Também não sei. Na altura vendia-se disco, é agora que já não se vende assim discos. Comprei um CD pirata e eu ouvia o Kid MC em casa, o primeiro álbum, e eu decidi que eu queria fazer também rap. Tipo, eu já escrevia, mas agora ganhei aquele desejo de fazer algo mais sério. Depois conheci também, tinha outros amigos também que afinal já ouviam também o movimento hip hop underground mais a fundo, amigos que me apresentaram na mesma altura, 2008, 2009, artistas como Bob da Ray Chains, Azagaia, Valete, tudo mais. Fui escrevendo as minhas rimas e não parei mais. Basicamente foi assim que eu entrei na música. Ok. Essa pergunta vai dar início àquilo que é o nosso propósito. E posso direcionar os três. Caneta pesada. O Rony diz que começa a escrever as rimas. Vocês, desde o início, já tinham algum tipo de ideologia para comunicar através da vossa escrita, dali tornarem-se o que são hoje a nível de caneta? Porque é um processo que se obedece. Sim. Portanto, estejam à vontade para responderem, porque o objetivo é mesmo tentar perceber aqui essa vibe. Bem, eu acredito que acaba por ser um processo natural se tu realmente fores uma pessoa que não para de pôr a mão na massa, né? Ou seja, isso é um processo... Calma aí, qual massa? Na massa, trabalhar mesmo. Newton! Não vai ter muita mão na massa! Continuando, bro. Sim, eu acredito que é um processo que depende muito daquilo que é a tua caminhada também, né? E no meu caso em particular, sempre fui uma pessoa perfeccionista e sempre fui uma pessoa que não gosta de ser mais do mesmo. Não gosto de ser mais do mesmo. O teu caso é curioso. Yeah. Tu começas com a TRX, o mesmo ambiente.
Sim. Como é sim, que foi sim. isso? Ou seja, eu começo a dar os primeiros passos quando entrei na escola portuguesa, nesse caso, e conheci os rapazes. Mas eu ainda não era do grupo. O grupo tinha sido criado um tempinho antes, né? Pelo Kelson, né, mana, e pelo tio Edson. E eu já estava a começar a fazer as minhas cenas, mas de uma forma muito, muito tímida ainda, né? Ok. Fui influenciado na altura por um primo meu que cantava, chama-se Roberto, ele até. Então eu comecei a fazer os meus primeiros sons, depois de ter ouvido algumas músicas dele. E como eu sempre fui uma pessoa ligada ao hip hop desde criança, né? O ambiente onde eu cresci ouvia-se muito rap. Que é as tuas cotas? Um primo meu mais velho, isso em Portugal na altura, e ele ouvia muita Força Suprema, Calibrados, isso estamos a falar de 2005, 2004, quando eles lançaram aquele álbum de Corpo e Alma, foi o primeiro álbum deles. Depois veio Calibrados, depois veio Army Squad, Valete. Então foi todo um processo de ir conhecendo novos artistas todos os dias, ouvir músicas novas, e até chegar a essa fase em que num certo dia decidi, epá, vou tentar também, tipo, porque não, vou tentar fazer. Então comecei aí. Pouco tempo depois percebi que os rapazes, né, que eram da minha escola também faziam. Nesse caso, Gilson, Emana, HBS, Yankee Boy, Rui Mabreezy, Lil B, entre outros. E começamos a fazer rodas de freestyle na escola. Então começou tudo a partir daí. Tu também entras na cena de freestyle? Fazíamos na escola. Fazíamos freestyle na escola. Gravávamos música. Já gravamos um som na casa de banho da escola. Quanto mais? Como é que foi esse processo? Um PC, só com um PC. Furinho, um PC. Casa de banho fechada. Tu e quem? Tava eu, tava o HBS. Acho que a Emana também estava nesse dia. Gravamos um som. E nós tínhamos essa cena de rap em comum, essa paixão por fazer música. E foi isso que nos uniu. Até que um certo dia fui convidado para entrar no grupo. É interessante, por exemplo, tu trazes aqui referências como o Valete. A FS entende-se, Calibrados entende-se, mas tu colocas também o Valete no leque de artistas que na altura consumias. Também influenciou-te a fazer alguma coisa? Digo que já me influenciou mais no início. No início, quando ele lançou Anti-Herói, tipo, naquela altura estava a tocar esse álbum dele, do Anti-Herói, Roleta Russa, Fim da Ditadura. Esse é o serviço público. Sim, serviço público. Então, e essas músicas, em particularmente nessa altura eu ainda vivia em Portugal, e esses sons, sendo ele um rapper que estava centrado lá, já chegavam com mais facilidade. Então, com ele, a influência dele em mim foi mais na questão de passar conhecimento nas Essa influência, músicas. porque é que eu te questiono? Porque tu vens de um coletivo onde, a princípio, aquilo que nós notamos logo de primeira é que a temática ainda não tinha o que atualmente... Eu consigo ver uma mudança em ti. Uma mudança, uma transformação. Depois tu podes me dizer se sentes mais evoluído, se cresceste ou não. Mas o modo de música que tu, dentro da TRX, o ambiente em que fazias parte, olhando para o Valete como uma inspiração, como é que tu conduzias isso de não transportar? Porque eu, se me inspiro num gajo como o Valete, e eu me inspirei, é dos meus favoritos de sempre, sem dúvida, então ele me transmitia coisas que eu também gostava de acrescentar nas minhas letras. Tu não permitiste que essa influência chegasse até os teus versos?
influência. Do Valete, a influência, a inspiração, o modo como tu consumias e aquilo que tu recebias, porque nós recebemos coisas dos nossos favoritos e depois queremos expulsar. É um conjunto de situações que nos moldam e chegamos a um consenso, metemos na nossa letra também, estas influências, né? Eu consigo olhar, por exemplo, olho para o Rony, eu consigo dizer assim, tipo, esse deve ouvir bué o Bob da Ray Chance, não estou errado, né? Não está. É por aí, estás a ver? Então, é nesse contexto. Tu estás num coletivo como TRX e sabemos todos a vossa história e a dinâmica que vocês tinham. Mas trazes o Valete dentro dos teus favoritos na altura. Mas ele era teu favorito ao ponto de te influenciar na escrita ou não chegava até aí? De alguma forma sim, mas não era o único. Então eu posso dizer que fui influenciado por diversos artistas, tal como Valete, tal como Força Suprema, tal como Calibrados. Eu quero particularizar o Valete, Ok. sem retirar aquilo, só quero entender. Pô, vá lá, como é que eu te faço perceber essa questão? É do tipo, como é que um gajo que tem o Valete como inspiração traz versos, ou seja, tu participas em músicas de ostentação, não é? Yeah. Que na altura vocês faziam muito isso, né? E eu quero perceber em que momento tu consegues identificar, tipo, eu tive letras que quando escrevi estava a pensar numa cena que o Valete me inspirou, por exemplo. Bem, o meu processo de criação não é bem assim. Como é que é? Eu vou muito por aquilo que o beat me diz. Yeah. Normalmente eu digo que os instrumentais conversam connosco. Sem dúvida, concordo. Então eu sigo isso. Mas tentando responder à tua pergunta, naquela altura e durante muito tempo eu era visto como o under do grupo. Pois, quero perceber Yeah, essa visão. eles próprios diziam, você é muito under, não sei o quê, porque tipo, os próprios beats em que eu gostava de cantar meio que eram diferentes dos beats que eles gostavam de cantar. Mas eu encontrava um meio termo. Por isso é que eu digo que sempre fui perfeccionista, então não gostava de me limitar. Então eu fazia um mix. Yeah. Tu sentes que foste, quando és visto como under do grupo, tu sentes que o estilo que abraçaste na altura dentro do coletivo foi por influência dos amigos, a convivência, ou eras tu mesmo que sentias isso na altura e querias fazer parte disso? Porque há muito disso. O nosso meio praticamente determina o nosso passo, o nosso comportamento. Eu tenho bons amigos que são undergrounds, naturalmente. Eu sou muito mais propenso a abraçar o estilo, porque é o nosso dia a dia. É o que os meus amigos me trazem, então é aquilo que eu fico a consumir constantemente. Tu sentes que fizeste isso de forma espontânea, fazendo parte desse movimento como artista, ou os teus tropas na altura tiveram esse peso, tiveram essa influência? Não, eu quero deixar claro que não foi nada forçado, foi tudo espontâneo, e eu vou te dizer porquê. Apesar de certa forma termos alguns gostos musicais diferentes, né? Nós tínhamos a mesma ideologia, que era cantar a verdade, e nós tínhamos o mesmo lifestyle. Isso não significa que, tendo o mesmo lifestyle, eu quero fazer dessa a minha narrativa a 100%. Não sei se me faço entender. Eu te entendo. Yeah. Então, eu tinha mais coisas a dizer, mais do que o que é que eu estou a fazer hoje, ou se estou no clube, ou se estou numa banda com os cambas a beber, estás a ver? Tinha mais a dizer, e o próprio grupo em si também tinha mais a dizer do que isso, porque nós na altura estudávamos. Também incentivamos muita gente a agarrar os livros. Yeah. E às vezes as pessoas distorcem as coisas, dizendo que a TRX é só ostentação e etc. Mas há muito mais do que isso naquilo que é a essência da TRX. A ostentação sempre esteve presente,
por conta daquilo que também era o lifestyle Vosso dia a dia, né? e a influência também de outros artistas, como o Reptile, por exemplo. Mas não era só aquilo. Então, tu tinhas no grupo membros com abordagens diferentes e de certa forma isso também é que tornava o grupo mais forte, porque tinha de tudo um pouco. Yeah. Percebes? Yeah, então Luso, foi esse processo. a tua experiência